Olá, de volta para mais um bloco. Hoje, nosso programa, Doutor Vê esse podcast, tá arrebentando. A gente tá assim com um monte de profissionais aqui dando dicas, dando informações tão preciosas que eu tenho certeza absoluta que os queixos estão caindo dentro de casa. Meu Deus, eu não sabia disso. Meu Deus, eu não sabia disso. E na semana passada, nós tivemos a presença de uma médica que está aqui conosco, uma médica ginecologista. E ela volta para um tema que é um tema que muitas mulheres sofrem, porque o grande sonho, às vezes, se escapa das suas mãos. E a gente trouxe ela de volta aqui para você, para poder tirar mais dúvidas e mostrar que é possível, sim, você ser mãe. A gente está aqui recebendo mais uma vez a doutora Camila Ramos, essa ginecologista e especialista em reprodução assistida. Seja muito bem-vinda, doutora Camila. Muito feliz de ter você aqui nessa mesa com tantas informações importantes quando o assunto é querer ser mãe, né? A maternidade é algo que aflora em muitas mulheres e quando não se consegue, causa aquela frustração, aquela tristeza, mas aí você, com todo o seu conhecimento, vai lá e traz de novo aquela vontade, aquele querer e saber que é possível, né? Com certeza, né? Tema tão importante para tantas mulheres sobre a maternidade, a fertilidade, né? E aí, no último programa, a gente não conseguiu conversar tudo. Claro, aí eu voltei pra gente falar mais. Porque eu então, fiquei super animada de tê-la aqui mais uma vez, porque realmente muitas dúvidas elas acontecem, Sim. porque é um tema polêmico, que Sim. causa um pouco de insegurança. Ah, mas fertilização, é in vitro, é óvulo, é o meu óvulo, é o meu marido, é alguém, enfim, é tanta coisa. Então, a gente traz aqui o profissional assertivo, referência, que é o mais importante, para tirar todas essas dúvidas. E uma delas, das dúvidas que teve no decorrer do programa passado, que muitas mulheres também perguntaram, é sobre a questão do tempo do tratamento, né? Porque todo mundo tem pressa. Sim, claro. Você tem já idade, você às vezes já está começando a ficar cansada, as costas já estão doendo, um bebezinho. Como é que é o tempo do tratamento? Eles costumam ser muito demorados? Isso é uma ótima pergunta, né? Porque a gente está falando de um tratamento da mulher moderna, né? Da mulher que está ali trabalhando, que ainda não teve tempo dela... É o momento certo para ela ter o filho e ela está pensando no congelamento de óvulos, né? E a gente, às vezes, acha que vai demandar um tempo muito grande na sua rotina fazer o tratamento. Isso é um mito, tá? O tratamento de reprodução assistida, especialmente o congelamento de óvulo, ele é um tratamento de curto prazo. Você vai fazer esse tratamento entre 11 e 15 dias. Do início das medicações até a coleta dos óvulos, vamos passar aí de 11 a 15 dias. Por que tem essa variação? Porque isso depende de cada mulher, né? O tratamento é estritamente individualizado. Então, cada mulher vai responder de uma forma aos hormônios e aí a gente vai ter essa captação dependendo da resposta dela e no momento mais assertivo para a gente poder captar a maior quantidade de óvulos. Entendi. Então, mas é um tratamento rápido, né? Então, assim, como é que funciona normalmente? A mulher vai no consultório, eu solicito alguns exames para ela, ela volta, tá tudo certo para começar. Quando ela menstrua, ela avisa lá na clínica e ela faz uma ultra no segundo ou no terceiro dia da menstruação. Tá? E aí, a partir daí, é feito o protocolo de remédios que ela vai utilizar. E ela volta daqui a uma semana para eu vê-la. Então, daqui a uma semana, a gente vai fazer um novo ultrassom. Nessa segunda semana, esse acompanhamento vai ser mais próximo. Ela vai vir daqui mais uma ou, no máximo, mais 2 ultrassons até a gente achar o momento melhor para puncionar e a punção já é logo marcada. Então, assim, ela vai, na primeira semana, ir uma vez fazer uma ultra. Na segunda semana, ela pode ir de 2 a 3 vezes fazer ultra e depois já marcar a punção. Entendi. Aí, nesse espaço de tempo, né, da primeira consulta, da indicação de exames, de medicamentos... Pode entender, existe algum tipo de efeito colateral ou a mulher pode ficar debilitada durante o processo e até posteriormente a isso? Isso é uma dúvida que as pacientes têm muito, né? Quais são os efeitos colaterais que o remédio pode medo, fazer, né? Traz insegurança, né? Você vai tomar hormônios, mas assim, na verdade, no tratamento, nós usamos hormônios que a gente já tem no nosso organismo, tá? Só numa dose mais alta. Então, assim, claro que
remédio, cada um vai sentir de uma forma, Lógico. tá? Então, pode ser que pessoas que têm mais sensibilidade ao hormônio tenham um pouco mais de dor de cabeça, se sentir mais inchada, né? Mas esses são os efeitos colaterais, né? A gente não tem efeitos colaterais maiores que esses, do que talvez uma cefaleia em quem já está mais sensível ao hormônio mesmo, ou ficar um pouco mais inchada, barriga inchada, perna inchada, e logo depois que acabam as medicações, isso retorna. Isso de que vai engordar no tratamento, que engorda 10 quilos no tratamento, isso não é verdade, né? Isso é bom porque quebra muito o mito, né? Sim. De muitas mulheres que acham, mas aquelas que querem de verdade, eu acho que quando sentem dores Sim. de cabeça, ficam até felizes que estão sentindo dor de cabeça, Tá porque está funcionando o tratamento, né? E esse tipo, o tratamento dessa fertilização, ela, no futuro, ela traria algum tipo de infertilidade? Porque existem mulheres que fazem a fertilização e aí tem o seu bebezinho e depois passa algum tempo engravida. Sim. Naturalmente. Eu tenho várias conhecidas que foi exatamente isso que aconteceu. Mas existem mulheres que ficam, se eu fizer esse tipo de tratamento, pode me causar infertilidade? É possível acontecer isso? Não. Assim, as pessoas têm muita dúvida em relação a isso, porque a gente pode retirar até uma grande quantidade de óvulos, né? Então, acham que a gente pode diminuir a reserva dela por causa do tratamento. Mas não é assim que acontece, né? Todo mês, o nosso ovário, ele vai disponibilizar para o corpo uma quantidade de óvulos, tá? E o nosso organismo vai selecionar o melhor, o mais apto para crescer e ovular. O restante é jogado fora do nosso organismo. Então, o tratamento, a gente recupera, a gente não deixa o organismo jogar fora esses óvulos que seriam... E eles vão tomar... Na verdade, eles vão ser guardados por vocês e vocês vão dar propósito a gente vai estimular para eles todos crescerem e assim a gente poder captar. Então, não tem perda e dá um propósito para eles. Exatamente. Então, os óvulos que seriam descartados, na verdade, a gente vai recuperar para poder usar no tratamento de congelamento de óvulos ou na fertilização in vitro. Então, na verdade, seria o contrário, né? Não seria uma infertilidade, seria até um ganho, né? Aquilo que ela tá colocando para fora, na verdade, ela tá guardando para ela. Sim. Vai ter direito dela. É o contrário. É um reforço da fertilidade, né? É maravilhoso, né? Porque a gente acaba recuperando algo que seria desperdiçado pelo nosso organismo naturalmente. Todo mês isso acontece com a gente. Desde o momento que a gente está dentro da barriga da nossa mãe, a gente faz um recrutamento de óvulos e só um vai ter um crescimento, né? Então, essa seleção natural que acontece... Todo mês nos nossos ovários, a gente consegue recuperar com o tratamento do estímulo. E aí eu pergunto, chegou uma paciente, você pediu os exames, recebeu os exames, apareceu lá, endometriose, ovário cheio de cisto, ou outro tipo de patologia, e aí como é que faz, como é que resolve isso? É possível? É possível, com certeza, assim... pelo contrário, hoje, pacientes que têm endometriose, por exemplo, muitas vezes, antes delas irem para a cirurgia, elas passam pelo congelamento de óvulos, tá? Então, se faz o congelamento de óvulos, passando com o processo, estando com a endometriose. Não tem contraindicação para você fazer um congelamento de óvulos. Mesmo que você tenha mioma, cisto ovariano, endometriose no ovário, que é chamado de endometrioma, você pode fazer. Tá? Isso, não existe assim, você tem essa doença ou essa patologia ginecológica, você não pode fazer o congelamento de óvulo. Não tem nada a ver uma coisa a ver com a outra. Não tem. Pelo contrário, né? Hoje, muitas vezes, quando as pacientes vão passar por alguma cirurgia ginecológica, a gente faz um protocolo de congelamento prévio a essa cirurgia, para que ela possa ir para a cirurgia mais tranquila em relação ao prognóstico dela cirúrgico. Então, por exemplo, uma paciente que vai operar a endometriose no ovário, vai mexer naquele ovário, né? Pode mexer na reserva ovariana daquela paciente. Por melhor que seja o cirurgião, por mais cuidado que ele tenha, o ovário é muito sensível. Então, qualquer calor ali em volta, qualquer manipulação, você pode perder reserva. Então, hoje é um hábito dos cirurgiões ginecológicos que trabalham com endometriose, por exemplo, quando vão operar a paciente,
Antes disso, encaminha a paciente para o fertileuta para poder congelar os óvulos e aí ela ir tranquila para uma cirurgia como essa. Não fica tão preocupada, né? Ela sabe, bom, tá lá guardado, tá lá reservado, eu tô bem, vou agora me cuidar para depois receber esses óvulos de volta e ter o meu bebezinho, né? Isso, é e exatamente quando isso. a paciente, ela passa por problemas oncológicos, digamos aqui, é uma paciente com câncer. Como é que funciona essa parte de congelamento? Na cabeça da própria mulher, né? Essa insegurança, tenho câncer, não sou mãe, quero ser mãe. Como funciona isso? Hoje a gente tem uma especialidade dentro da reprodução assistida que se chama oncofertilidade, onde a gente olha para essas pacientes, né, que estão passando por um momento tão difícil e delicado da vida delas e pensamos num futuro. Né? A gente sabe que quando a paciente recebe um diagnóstico de câncer, é muito difícil você pensar lá num futuro. Muito. Por isso que a gente tem que ter alguém para falar para ela, olha, você vai passar por esse tratamento, mas já estamos pensando já lá no seu futuro reprodutivo, né? Então, assim, uma coisa que é muito importante a gente divulgar, e essa importância da gente estar aqui conversando, né? Porque se você conhecer alguém que está passando por isso, por exemplo, e às vezes quando você está no olho do furacão, você não consegue lembrar, não lembro, né, do futuro, que a gente pode fazer um tratamento de estímulo ovariano para congelamento de óvulos dessa paciente, para que ela possa, no futuro, utilizar esses óvulos. Porque isso bom que traz até uma esperança, né? Não, ela tem uma visão, não, eu tô com câncer. Mas vamos pensar no futuro? Sim. A mentalidade já muda, né? Porque a gente sabe que a quimioterapia, né, e dependendo de onde for o câncer, pode ser que a gente tenha perda da reserva, né? Então, assim, os quimioterápicos, eles acabam depledando aquela reserva ovariana. Então, às vezes, a paciente vai passar pelo tratamento de quimioterapia, radioterapia, e quando ela ficar curada e quiser engravidar, aí ela não tem a reserva ovariana, não tem mais os óvulos para poder fazer isso. E isso acaba atrasando um pouquinho o tratamento em si? Não, na verdade, o que nós fazemos, né? Os mastologistas e oncologistas que estão, né, sabendo disso, desse tratamento, e a gente tenta ao máximo divulgar isso para eles, né? Assim que a paciente é diagnosticada com câncer, eles encaminham essa paciente ao fertileuta e nós começamos o tratamento dela no mesmo dia ou no dia seguinte. Tá? A gente chama isso de random start. A gente começa na hora que ela aparece pra gente. E a gente começa a tomar as injeções. Como esse tratamento dura aí no máximo 15 dias, do início do remédio até a punção, é o tempo que essa paciente está organizando para iniciar o tratamento. Então, é o tempo que, mesmo sendo particular, plano de saúde ou SUS, precisa de um tempo que é mais ou menos essas 2 semanas. Acaba sendo um trabalho em paralelo, né? Exatamente. Enquanto o oncologista e o mastologista ou a especialidade que for daquele câncer estiver preparando essa paciente para passar pela quimioterapia ou pela cirurgia, nós estamos, ao mesmo tempo, fazendo o tratamento de preservação da fertilidade dessa paciente. Nossa, e o que eu mais gosto num bate-papo, assim, aqui, claro que a gente está falando de temas importantíssimos, mas o que eu mais gosto é justamente a firmeza na qual você passa para mim, né, e para muitas pessoas que estão em casa, porque você mostra que há luz no fim do túnel, que é possível, sim, você realizar o seu desejo como mãe, independente da sua idade, né? A gente tem aquelas limitações de idade, sim, que você apresentou na nossa entrevista anterior, e você que não viu, está com dúvidas, corre lá para poder assistir, porque foi, assim, imperdível. A gente está aqui continuando com outros temas. E aí a gente percebe a importância de ter uma médica que tenha toda essa assertividade na reprodução assistida, uma ginecologista de ponta, para que crie esperança naquela mulher que está com câncer, que tem endometriose, que tem ovário policístico, ou até que não consegue engravidar mesmo, sim, por questões de estresse, por questões de volume de trabalho, ou não quero ser agora. Então, vai congelar. Sim. E se é para congelar, vai procurar a doutora Camila Ramos lá na clínica, porque faz toda a diferença, né? É verdade. A fertilidade mexe muito com a mulher. Eu acho que mexe, muito, às vezes, mais do que a gente espera que possa mexer com as nossas emoções, né? Então, assim, o congelamento de óvulo, ele realmente, para mim, é um tratamento revolucionário, onde a gente coloca a nossa fertilidade na nossa mão.
né? A gente decide quando é o momento que você quer fazer isso, né? A forma que você quer fazer isso. E também é um recurso hoje muito utilizado também para as patologias, para essas pacientes que estão, infelizmente, passando por um processo de câncer, né? Que a gente pode... Isso é importantíssimo, isso é revolucionário. É revolucionário, a gente pode assegurar a ela a fertilidade dela e poder falar, vai para o seu tratamento. Faz a cirurgia que precisar. E ela vai até mais liberta, né? Totalmente, né? E o tratamento até acaba funcionando melhor, ela recebe muito melhor aquele tratamento, porque ela tem aquele... Lá na mentalidade dela, não, mas tá congelado, a doutora Camila tá cuidando de tudo direitinho. Nossa, isso refrigera a alma de uma mulher, né? Isso é muito importante a gente divulgar. É uma coisa que poucas pessoas ainda sabem. E se você estiver passando por esse momento tão difícil, ou algum familiar, algum amigo, né? Quando a pessoa está no meio desse turbilhão, é difícil ela pensar lá na frente, né? E sempre é bom ter alguém para falar... Você já pensou em congelar os seus óvulos? Uau! Né? Antes de começar a quimioterapia, não vai atrapalhar o seu tratamento, não vai piorar o seu prognóstico, mas você pode ter aí um futuro reprodutivo que talvez se você não conseguir fazer isso, você não tenha. Sensacional. Camila, olha, eu não sei nem como lhe agradecer por ter retornado e ter tirado muito mais dúvidas e dúvidas muito importantes, porque a gente não está falando só apenas de simplesmente ter lá o seu bebê. A gente também está falando da doença daquela paciente, daquela mulher que chega até você e que está dilacerada. Primeiro, porque não conseguiu ter filho. E segundo, porque está enfrentando aí uma série de patologias inesperadas. E para que você conhece alguém, tem alguém da sua família, ou você mesma está hoje passando por esse problema, como é que a gente encontra a doutora Camila para salvar a vida de todas essas mulheres e transformar, para saber que é possível ter o seu bebê no colo? Meu Instagram é @doutora Camila Ramos e também estou no Instagram da Clínica WCare, @Clínica WCare. Eu já estou seguindo a Clínica WCare. É um prazer, vai ser um prazer atender todo mundo e conversar cada vez mais sobre preservação de fertilidade, oncofertilidade, um tema tão importante, né, que eu precisava voltar para a gente falar sobre isso. Maravilha, eu agradeço muito. Essa mesa realmente hoje brilhou com a sua presença. Obrigada. Porque foram informações de grande relevância para muitas mulheres que hoje sofrem e podem saber que não é necessário sofrer. Muito obrigada por estar aqui comigo mais uma vez. Foi um prazer. Prazer todo meu. E para quem ficou conosco até agora, aguarda que daqui a pouquinho a gente volta. Até já.